Então, bem-vindos a todos e todas. Essa é a nossa última reunião desse semestre. No semestre que vem, nós vamos proporcionar essas reuniões presenciais, né? Agora nós estamos com problema no auditório da CRE. Depois, quando reformar tudo, ficar tudo bonitinho, a gente vai poder atender vocês. Aí as nossas reuniões, elas vão ser todas presenciais, inclusive as formações dos coordenadores pedagógicos. Essas orientações do trabalho do conselho de classe, nós tivemos uma reunião antes com a professora Márcia Antunes, né, a diretora pedagógica, e ela alinhou algumas coisas conosco. Então, a partir daí, a gente criou as nossas pautas de orientação do trabalho para vocês, tá? Então, aqui eu começo a reunião com a seguinte mensagem. Eu usei até essa mensagem hoje cedo, lá na reunião que eu tive com os tutores, né? Agora eu não posso falar tutoras, porque eu tenho um tutor homem. Então, agora tem um tutor e 19 tutoras, né? Então, os tutores. Então, olha só, os 7 nãos da semana, né? Então, quais são esses 7 nãos da semana? A primeira coisa, não reclame. A segunda coisa, não critique. A terceira, não julgue. A quarta, não se sinta incapaz. A quinta, não olhe para o ontem. A sexta, não desista. A sétima, e acima de tudo, não deixe de ter fé em Deus, né? Porque às vezes a gente perde muito tempo reclamando, criticando, julgando, e a gente acaba entrando num círculo vicioso, e a gente só fica nesse ciclo de reclamar, de criticar, de julgar, e a gente não vai vendo as coisas boas que vão acontecendo. Porque eu vejo assim, que em todo contexto, eu pelo menos penso assim, em todo contexto que é ruim, alguma coisa é boa, e eu tento me segurar nas coisas que são boas. Nem tudo é 100% ruim, não. E tem coisas que a gente só vai entender depois quando elas começarem a acontecer, né? Quando elas vão acontecendo, que a gente, agora eu entendi o porquê disso, né? Então, todos nós, tá? Temos momentos difíceis? Temos. Tem coisas que a gente não concorda? Tem também, tá? Mas a gente não pode ficar amarrado a isso. A gente tem que pensar que o amanhã, né, ele é construído a cada minuto que a gente vive. E é esse presente agora que vai construir os próximos passos nossos. É esse presente agora, né? A cada instante é um futuro, né? Que está surgindo aí, que a gente vai desenhando a nossa vida. E se a gente ficar olhando só para trás, aí a gente não avança, né? Vamos pensar que Deus está olhando por todos nós. E se Ele colocou um peso, uma cruz, né? E você fala, esse fardo está muito grande? Creia que não está. Deus dá a cada um de nós aquilo que a gente consegue carregar. Se a gente não conseguisse, ele não daria para nós, tá? Com certeza. Aí, olha só, como deve ser esse conceito de classe no final do primeiro semestre, tá? Então, em primeiro lugar, ele precisa ser participativo. Então, a gente tem que dar voz às pessoas, né? E quando eu falo em participação, essa participação do conceito de classe, ela tem que envolver toda a escola. Por quê? Porque nós estamos caminhando aí, né, para atingir os 3 objetivos que nós propomos lá no início do ano, quando a gente fez o plano de ação, né, que é garantir a aprendizagem, reduzir as desigualdades de aprendizagem, mitigar a evasão e abandono. E a gente só consegue fazer essas coisas se eu tiver um trabalho em conjunto. E para eu ter um trabalho em conjunto, toda a equipe escolar precisa saber o que está acontecendo. Porque às vezes a gente pega, fecha o conselho de classe num grupo de pessoas, aí a gente fecha lá só nos professores e nós, né? E coordenação. Só que a gente esquece que o meu trabalho, ele envolve pessoas da secretaria, ele envolve o coordenador de turno, ou auxiliar de pátio, né? No caso das escolas de tempo integral. Ele envolve a pessoa que está lá na biblioteca, ele envolve a pessoa lá do AEE, né? Os profissionais de apoio, é a merenda, é a limpeza, todos têm que estar envolvidos, porque se eu tenho uma escola onde todos têm consciência do trabalho que é desenvolvido, aí a gente consegue avançar. Aí a gente vê que o outro, né, vai perceber que algumas coisas que vocês pedem, ela tem sentido, porque aí ele tem uma visão de contexto. Porque o que acontece na escola é, em muitos casos, falta de comunicação. Se a gente não comunica, se a gente não deixa claro para a nossa equipe o porquê daquela condução,
o porquê que eu estou fazendo e tomando aquelas decisões, aí as pessoas acham, nossa, a Cirlei, olha só como a Cirlei, ela é impositiva, ela só manda, a pessoa nem está entendendo o porquê daquilo, né? Então, a gente tem que... A escola é o espaço de construção coletiva. E para ser construção coletiva, as pessoas precisam entender o que está acontecendo. As famílias precisam entender o que está acontecendo. O estudante precisa entender o que está acontecendo, porque já que ele é o centro né, o centro do nosso trabalho, se ele não entende que proposta é essa, ele não vai embarcar. Aí vai chegar na avaliação diagnóstica, vai fazer de qualquer jeito. Aí ele vai chegar nas avaliações de bloco, vai fazer de qualquer jeito. Aí vai fazer tudo de qualquer jeito, porque ele nem entende o que está acontecendo. O conceito de classe ele precisa ser interativo. Eu preciso ter interação entre as pessoas. Ele tem que ter um caráter reflexivo. Porque se ele não tiver um caráter reflexivo, se eu fizer um conceito de classe simplesmente levantando nomes de pessoas, a gente não avança, não. Tá? Se a gente ficar fazendo leitura de mapa, fulano, ciclano, beltrano, a Ana ficou com quem? João ficou com quem? A gente não avança. E a gente já passou por isso, né? Anos e anos, e a gente viu que não é por aí, né? Ele tem que ser propositivo, então eu tenho um propósito esse conceito de classe, ele não pode ser aleatório, né? E o propósito do conceito de classe é pararmos, avaliarmos o que nós estamos fazendo, o que está tendo êxito e o que nós precisamos ajustar para que, né, atingimos, né, possamos atingir os objetivos estabelecidos lá no início do ano, as metas que nós propomos, né? Para a escola. Ele tem que ser articulador e ele tem que ser conscientizador. E para que ele seja conscientizador, eu preciso, então, do envolvimento de todos, tá? Então, a primeira coisa, vocês precisam pensar no conceito de classe onde todos vão participar. Nesse dia, você vai fechar a escola. A escola toda vai estar no conselho de classe. Uma outra coisa, esse conceito de classe, ele é continuação do trabalho coletivo do dia 19. Lá no dia 19, nós fizemos algumas coisas, e essas coisas, então, vão ser resgatadas no conceito de classe. Então, a gente não vai repetir procedimentos, a gente vai dar continuidade, nós vamos qualificar esse momento, tá? Para que ele possa, então, surtir, né, o efeito desejado. E para isso, existem algumas ações inegociáveis. Então, são coisas que vocês precisam fazer. Não é negociável. Ah, eu não quero fazer isso, não. Vocês precisam fazer. Da mesma forma que algumas ações a CRE precisa desenvolver. Tá? São orientações da SEDUC. Todas as coordenações regionais precisam desenvolver um conjunto de ações. E aí, quais são essas, né? Então, olha só, a gente tem aqui organizar e realizar as reuniões gerenciais de modo que as ações pedagógicas sejam articuladas e colaborativas. Então, nessa semana não quero fazer reunião gerencial, não. Isso não é opcional. Toda segunda-feira de manhã, independente de eu ser militar, de eu ser parcial, CEPI, enfim, as reuniões gerenciais elas precisam acontecer nas segundas-feiras. Isso é inegociável. Eu, coordenador pedagógico, preciso me envolver nessa reunião, tá? Eu, CAF, preciso me envolver. Eu, secretário, preciso me envolver. Porque você, gestor, não está sozinho na escola, né? Você tem uma equipe que te ajuda a gerir todo esse processo. Então, para que essa equipe consiga, né, dar as contribuições para o trabalho da escola, eu preciso reunir com eles. Eu preciso sentar, alinhar, porque cada uma dessas pessoas traz consigo um conjunto de demandas e devolutivas que você, gestor, precisa saber, até mesmo para você tomar decisões, né? E saber quais os próximos passos, né, que você vai seguir. Então, o coordenador pedagógico me traz aqui ações pedagógicas do que está acontecendo, a secretaria, como está sendo essa matrícula, como está sendo as notas, os resultados dos estudantes, né? Porque a secretaria trabalha com esses dados, e esses dados eles têm que ter, né, um fundo, um cunho pedagógico. O CAF me traz as dificuldades, como está a limpeza da escola,
como está essa organização toda, o engajamento desses funcionários, porque tudo isso é um conjunto. Se minha escola está suja, desorganizada, isso vai, né, ter um impacto negativo. Porque os meninos vão começar a falar mal, vai chegar em casa, vai falar, e aí é um dos motivos, às vezes, que o pai acha para tirar o menino da escola. É o mau atendimento da secretaria, né? É a secretaria não ter essa visão dos dados, do acolher, né, as pessoas, isso interfere lá no processo. É o professor que precisa entender o que está acontecendo aí, né, nesse contexto todo. É eu saber, né, e direcionar. Eu tenho um profissional de apoio, o que esse apoio está fazendo? Qual é o trabalho realizado? O AE, que trabalho é esse? Enfim, trazer todos esses elementos de forma que a gente possa potencializar a sua gestão, que ela seja, de fato, uma gestão integral. E gestão integral é aquela que olha todos os campos da escola. E os coordenadores pedagógicos que estão aqui, né, têm uma função aí muito grande, né? Que a equipe pedagógica ela é grande, porque quando eu penso lá no coordenador pedagógico, eu tenho alinhado a mim, coordenador pedagógico, o coordenador de turno, né, ou auxiliar de pátio, né, depende aí se é CPI ou parcial. Eu tenho laboratorista, eu tenho a pessoa da biblioteca, eu tenho os profissionais de apoio, eu tenho o AE, então todos esses estão sob a minha coordenação. Então eu coordeno esse grupo de pessoas. E se alguma coisa não está fluindo bem, aí eu preciso identificar, detectar, né? Antes que a gente tenha problemas maiores. Intensificar o acompanhamento aos estudantes com maiores desafios, né? Então, isso é inegociável, né? Porque bons estudantes, eles conseguem caminhar sozinhos. Estudantes com dificuldade, eles não conseguem fazer isso, né? E vocês perceberam, pelos resultados que vocês obtiveram aí, na avaliação diagnóstica, depois, a avaliação do virtual que nós fizemos. Enfim, agora a gente vai perceber na avaliação, né, formativa como está o caminhar desses meninos, e vocês viram que grande parte dos seus alunos estão no nível abaixo do básico. Se a gente conseguir superar, gente, se a gente conseguir pegar esses meninos abaixo do básico, jogar no básico, pegar um grupo de básico, jogar no proficiente, vocês vão ter sucesso. Vocês vão ter um resultado bom. Agora, se eu lá na sala de aula eu tenho um professor e esse professor está focando somente naqueles alunos que prestam atenção nas aulas, porque é muito fácil ministrar aula para alunos que só aqueles alunos que prestam atenção. O desafio nosso é pegar aquele aluno desatento, aquele aluno que não quer nada e mudar esse quadro. Então, eu tenho que levar essa reflexão. Eu trabalho com todos os estudantes focando em quem tem maiores dificuldades, porque são esses que vão me dar lá no final resultados maiores. Então, preciso focar nesses estudantes. Por isso que a gente bate o tempo todo, toda semana, na observação de aulas, porque a observação de aulas vai me dar elementos para dizer, olha, esse grupo de estudantes aqui, ele está avançando. Porque se eles avançam, os outros avançam naturalmente, gente. Por isso que os materiais que nós utilizamos, eles são, né, no nível básico, né, ou às vezes até abaixo do básico, porque é a realidade identificada pelos resultados de avaliação. Agora, é claro que se sua realidade for diferente, seus meninos estão todos proficientes, bacana, né? Eu vejo que não é, né, o contexto que a gente observa aí. Organizar horários de encontro com os professores. Então, eu, coordenador, eu preciso ter esse contato com os professores, tá? E aí eu peço até que os gestores também participem desses momentos. Eu sei que a carga é grande e tal, mas um momento ou outro é importante até mesmo o gestor estar presente para fortalecer o coordenador pedagógico. Porque quando eu tenho o gestor do meu lado de coordenador pedagógico, eu, né, fico mais confiante e seguro em realizar o meu trabalho, né? Então, a gente precisa desses horários de encontro, a gente precisa conversar com o professor. E conversar no sentido de tá caminhando bem, tá fluindo, não tá? Ou, olha, professor, eu vi algumas coisas aqui que estão bacanas, mas tem outras que a gente precisa melhorar e eu acredito no seu trabalho, eu acredito que você consegue. E a gente vai alinhando, né? Mas a gente precisa ouvir o outro.
e a gente, a partir do momento que eu escuto o outro, né, aí a gente dá abertura também para ele me escutar. É claro que isso não é instantâneo, né? Demora um tempo. Mas aí a gente evita um monte de coisas. A gente evita, por exemplo, ruídos na escola. Porque se você não escuta ele, ele vai falar de você para o outro, que vai falar para o outro. Aí cria aquelas redes de fofoca na escola que não leva a nada, né? Garantir que as ações da sala de aula sejam preservadas, tá? Então, assim, uma das coisas que a gente tem observado em algumas unidades, eu não sou contra, tá? A questão de a gente precisa diversificar, tem momentos que a gente precisa fazer eventos, precisa, né, para dar até um equilíbrio, uma amenizada, né, no processo. Mas não é só isso. Eu não posso supervalorizar eventos, sendo que o maior evento que uma escola pode ter é uma boa aula. Eu acho que a boa aula que é o maior evento. As outras coisas são aí adereços que a gente cria para amenizar o processo, né? Então, às vezes, a gente tem boas aulas e a gente não posta isso, não divulga nem nada. E quando tem uma coisa bonitinha lá na escola, a gente coloca na rede social toda. Aí qual é a visão que as pessoas têm? Nossa, essa escola só tem evento. Por quê? Porque a gente não posta as aulas, tem cada aula bacana aí acontecendo e a gente não posta, né? Se bem que a gente está começando a caminhar no sentido de postar essas coisas. Quando a gente pediu, olha, posta o revisa, posta maratona, mas na realidade tem um professor que está fazendo uma aula que nem é revisa, nem é maratona, mas está bacana. Então vou postar também, que aquilo está funcionando, até mesmo para motivar o professor, inspirar, valorizar, sabe? O que ele está fazendo, o que está tendo efeito. Acompanhar o desenvolvimento das ações propostas. O que acontece é assim, a gente pega, organiza lá um plano de ação, faz os mapas de ação. Aí tem as ações e tem as tarefas. E coloca lá as pessoas responsáveis e pronto, acabou. E aí a gente acaba esquecendo de acompanhar o desenvolvimento. Elas estão acontecendo? Se estão acontecendo, estão a contento? Eu estou vendo o resultado com essas ações, porque às vezes a gente propõe um monte de coisa para fazer, a gente se enrola nesse bando de coisa para fazer, aí ou a gente faz de forma atropelada, ou a gente esquece e nem faz, aí no final o plano de ação não tem sentido, porque o plano de ação que ele não foi execuível, ou melhor, ele não foi executado como deveria ter sido, né? Então a gente precisa ter esse cuidado em relação ao que eu estou propondo e o que de fato eu consigo fazer e que resultados eu espero alcançar com isso e monitorar esses resultados. Lá nas reuniões gerenciais a gente faz isso, né? A gente acompanha aí as ações, datas e verifica, né, os impactos que essas ações barra tarefa estão produzindo lá dentro da sala de aula, lá para os estudantes. Outra coisa, envolver a comunidade escolar. Gente, a gente precisa envolver a comunidade escolar, a gente precisa envolver as pessoas. Inclusive, no trabalho coletivo, eu oriento e aconselho a vocês convidarem os membros do conselho escolar. Aquele conselho escolar não é só um conselho para ficar assinando coisa, não. E validando prestação de contas, não. O conselho escolar ele tem atribuições que vão além disso. E uma das coisas é ter um olhar para te ajudar na gestão, né? Aí a gente fala, o conselho, né, escolar, ele precisa ser participativo, mas eu preciso garantir a participação dos pais que estão lá no conselho, dos estudantes que estão no conselho, né? E quando a gente fala em trazer no conselho de classe toda a minha escola, então a parte administrativa também vai estar contemplada, tá? Então não se esqueçam de convidar todos os membros do conselho escolar para participar do conselho de classe, porque aí eles vão ter uma leitura disso e vai ajudar vocês depois. Até mesmo gestores, quando vocês forem fazer plano de ação e precisar ser de validação do conselho, então eles vão entender e vai ajudar você, né, a conduzir essa organização em termos de onde a gente vai utilizar verba, o que está acontecendo. Aí a gente tem uma escola mais participativa. Eu acho que fica bacana isso. E aí eu parto agora para a pauta do conselho de classe, tá? Uma das coisas que eu fiz dessa vez foi o seguinte: eu fiz uma sugestão de slides assim para vocês organizarem, né? Quem quer, claro.
que às vezes vocês nem querem. Eu já tenho um modelo, pronto, acabou. Só que esses slides eu coloquei na mão dos tutores de vocês. Por quê? Porque eles vão sentar com vocês para organizar o conselho de classe, tá? Em alguns casos, eu estive hoje cedo conversando com os meninos, e aí o que acontece? Alguns vai, por exemplo, organizar 2 escolas, porque a gente tem pouco tempo, sabe? Não dá para fazer um de cada, porque cada tutor tem 5 escolas. Então, se ele pedir para você, olha, vamos organizar aqui em determinado local, entenda, tá? Que é o tempo que a gente precisa ter, até mesmo para a gente coletar essas informações e organizar um conselho de classe bem redondinho, tá? Então, eles vão fazer esse movimento com vocês. Ah, eu quero antecipar alguma coisa. Ah, aí vocês negociam com eles. Mas os tutores, eles vão validar o trabalho de vocês, tá? O trabalho de conselho de classe. Então, olha só, a gente vai ter esses movimentos aqui. A primeira coisa, acolhimento. Então, você vai pensar no acolhimento, tá? Para a sua equipe. Então, pensa no acolhimento, é uma música, é uma mensagem, é o que a gente pode fazer para acolher. Aqui eu não dei sugestão de acolhimento para não ficar uma coisa amarrada, tá? Mas se alguém, nesse caso, me dá uma sugestão, eu dou a sugestão, tá? É porque às vezes a gente coloca coisa e você, nossa, isso aqui na minha escola eu já fiz, ou não tem sentido nenhum. Então, você conhece a realidade, você pode, então, fazer o acolhimento. Depois, organização de espaço para a entrada da SEDUC. O que é isso, Luiz Carlos? Creio eu que esse momento vai acontecer por volta de 8 horas da manhã. Né? A professora Márcia Antunes, ela vai ter uma fala com a escola. Por isso que eu preciso ter toda a escola também, né? Porque essa fala é para todos. Organizem um espaço na escola de vocês, onde vocês vão colocar o projetor, né? Onde a internet seja boa, porque vocês vão precisar disso, tá? Para que todos possam, então, acompanhar, né? As orientações e fala da professora Márcia. E como vocês sabem, ela não é de alongar muito, né? Ela vai falar ali uns 30 minutos por aí, então vocês já organizem no trabalho de vocês. Então eu acolho o pessoal, depois vou lá organizar o espaço, né? Já deixa eu organizar lá, já levo as pessoas, ou pode fazer o acolhimento lá nesse espaço, tá? Já levo as pessoas para esse espaço, para ouvir a fala da professora. Depois, a gente vai ter o momento de apresentação dos líderes de sala para os participantes do conselho de classe. As escolas de tempo integral já têm, né, o hábito de fazer isso, já faz isso com naturalidade. As escolas parciais vão experimentar isso agora, né? E daqui a pouco eu vou falar como vai ser isso. Eu vou falar, tá, sobre cada um desses momentos, detalhando para vocês, tá? Para não ficar dúvida alguma. Então, a gente vai ter a apresentação dos líderes de turma, tá? Que eles vão participar do conselho de classe. Eu creio que todo mundo já tem esses líderes, né, definidos. Quem não tem, providencia aí, já está passando da hora. Depois a gente faz uma breve retomada dos resultados das atividades desenvolvidas no trabalho coletivo e como elas serão articuladas e consolidadas a partir das discussões a serem realizadas durante o conselho de classe. Como eu disse para vocês, nesse momento, a gente vai fazer uma linha histórica. Eu vou trazer aquela discussão do trabalho coletivo para o conselho de classe. E tem algumas coisas que a gente vai consolidar nesse conceito de classe, tá? Então, é uma construção que ela não terminou ali, vai terminar agora. Né? Para a gente deixar tudo redondinho, para quando chegar em agosto, a gente já está com tudo desenhado, sabe? A gente já sabe para onde vai caminhar. Depois, condução das atividades dos resultados dos estudantes de forma objetiva e propositiva. Então, é aquele momento que a gente mostra, né, os gráficos de resultados. E aqui eu coloquei alguns elementos que são importantes para vocês levarem para o conceito de classe. E depois, consolidação das ações a serem inseridas no plano de ação, as quais serão desenvolvidas no início do segundo semestre, né? A revisitação do PPP. Porque depois disso, a gente vai pegar essas ações, algumas pessoas já alimentaram, né, o plano de ação do CIGAE, e aí eu tenho mais uma chance de ir lá e fazer novos ajustes. Aí esse ajuste agora é bater o martelo, tá? Bater o martelo, já deixando tudo preparado para a gente executar em agosto. Então vamos lá, né? Primeiro momento é o acolhimento. Então, a gente organiza uma dinâmica de acolhimento de todos. Aí você pode pensar, por exemplo, os líderes não vão estar lá?
participando? Talvez vocês possam organizar alguma coisa com os líderes, sabe? Os líderes de turma, fazer um acolhimento da equipe. Aí nas escolas de tempo integral, né, tem o Julie Baby, né? Então fazer um negócio assim, não sei, tá? É uma sugestão. A gente pode pensar no acolhimento aí das pessoas, sabe? Tem a dinâmica lá do balão, que a gente coloca uma mensagem, aí coloca dentro do balão, coloca uma música, né? Solta, aí depois cada um pega um balão, estoura e lê a mensagem, não sei, tá? Tem algumas coisas que dá para serem feitas. Aí a gente precisa da participação de todo mundo, tá? Todos os membros. Importante, se você já fez alguma vez uma dinâmica com sua equipe, não repita, tá? A dinâmica. É igual tem gente que já fez a dinâmica do barbante, aí eu não vou fazer a dinâmica do barbante de novo, né? Porque todo mundo já conhece a dinâmica, muda ela, tá? Faz outra coisa. Vamos inovar. Senão a pessoa, nossa, de novo isso, que chato. Aí depois do acolhimento, então, aí a gente tem um momento da SEDUC, né? Então, a professora Márcia Antunes vai ter uma fala com todos da escola. Aí nesse momento, então, você já deixa organizado o espaço para que ela, então, né? Para que vocês possam projetar, né? O que ela tem a dizer para vocês. As escolas parciais, tá? Eu vou ter manhã, tarde e noite. Eu terei 3 momentos. Eu vou ter um momento com cada turno. Ela vai falar direcionada a cada turno. E vocês têm acompanhado, né, o trabalho da professora Márcia à frente, né, dessa diretoria. Em cada turno, ela tem uma fala direcionada para aquele público, que é bacana, né? É bem direcionador. Então, cada público, por isso que ela não deixa a live gravada, porque o que ela falou de manhã não serve para o pessoal da tarde e não serve para o pessoal da noite, tá? Por isso que são lives separadas. Então, vai ter uma live para cada turno, tá? Uma fala, né, da professora. Terminei o momento da SEDUC. Aí agora a gente vai para a apresentação dos líderes de sala, tá? Então, eles vão ter uma fala no conselho de classe. Só que para acontecer essa fala, nós já direcionamos para as escolas parciais, que vai ser a primeira vez, um ofício, e nesse ofício tem lá horários onde o coordenador das juventudes, né, o professor Wellington, ele vai conversar com os líderes. Então, se eu sou de escola parcial, se eu sou lá de militar, eu vou organizar esse momento de reunião, tá, com o Wellington. Ele vai orientar os meninos como eles vão desenvolver esse trabalho, tá? Então, não é uma coisa aleatória. Ele vai explicar direitinho, tá, como vai funcionar isso. Aí a gente tem meninos pequenos, né? A gente tem crianças assim, sexto ano. Ah, mas o menino vai conseguir? Consegue, gente, consegue, tá? Podem ficar tranquilo que eles conseguem fazer o trabalho direitinho. Aí, às vezes, pode ser que o coordenador pedagógico sinta a necessidade de acompanhar os meninos, né? Para organizar tal, mas assim. Cuidado com isso. A minha organização é no sentido de manter ali, né, ficar uma coisa direcionada e não dar pitaco no trabalho. Então, quem é de CEPI aí sabe, né, que todo bimestre, quando tem as fichas, né, você senta, né, nas turmas menores, o ensino médio eles deslancham, né, tranquilo. Mas o fundamental, você vai acompanhar o menino, né, para organizar o trabalho, mas não interferir na fala deles, né? E não, né, no sentido de coibir o menino, que o menino vai ficar com medo de falar, aí o menino fica com medo de falar porque depois ele pode ser perseguido ou algo assim, né, pela escola. Então eles têm um momento de fala. Por quê? Porque o conselho de classe é participativo. Eu preciso saber o que eu, estudante, penso em relação à escola e como eu vejo essa escola. Porque essas contribuições, né, vai ajudar a gente a reorganizar a escola, a ver a escola por outros olhos. Por isso que quando eu trago o pai, por exemplo, do conselho escolar, esses pais, eles vão trazer as contribuições deles, eles vão mostrar como eles estão vendo a escola. É igual eu digo para muita gente, às vezes a gente está ministrando aula, sabe? E a gente está achando que nós estamos o máximo, a gente está arrebentando. Aí quando depois você pergunta o menino, aí o menino, não, eu nem entendi o que você falou direito, né? Então, assim, às vezes a gente, quanto escola, gestores, coordenadores, a gente acha que está arrasando. Mas vamos ver como está isso? E tem muitas vezes que a gente está mesmo arrasando. Mas em outros momentos, será que não poderia melhorar? E a gente só vai saber disso quando ouvir o outro, tá?
Então, cada líder vai fazer o preenchimento da ficha de conselho de classe da sua turma. Lembrando que essa ficha, vocês não vão pegar ela, isso vai ficar com o líder de sala, e no dia do conselho, ele vai apresentar isso lá, tá? Como é essa ficha, Luiz Carlos? Eu fiz um recortezinho aqui, então ela tem uma primeira parte lá que tem assim, ficha de participação dos estudantes. Aí depois que eles apresentarem, aí você, gestor, coordenador, vai recolhendo, né, essas fichas, que vai servir como, né, um arquivo de vocês, até mesmo para vocês alinharem algumas coisas. E aí depois aqui, olha, tem lá uma parte que fala das aulas dos professores. Uma das orientações é o seguinte, é que essa avaliação, ela não é referente a o Luiz Carlos professor, ou Luiz Carlos Pessoa, desculpa. Luiz Carlos Pessoa, é o Luiz Carlos profissional. É a aula do Luiz Carlos que está sendo levada em consideração aqui. E isso é importante que vocês falem lá para os profissionais de vocês. Os estudantes estão avaliando o quê? O trabalho pedagógico, não você. Mesmo porque nessa ficha, depois, ela tem uma outra seção onde eles vão avaliar a gestão, onde eles vão avaliar vocês, coordenadores, vai avaliar aspectos gerais que são necessários. Porque às vezes a gente precisa ter um feedback. Eu preciso saber, né, na minha posição como coordenador, eu tô fazendo certinho as coisas, tá faltando, tá falhando em alguma coisa, né? E aí as pessoas detectam, olha, Luiz Carlos, tem momentos que a gente não está entendendo o que você está orientando, cara. Ou tem alguns momentos que, sei lá, você perde a cabeça, é explosivo demais com a gente, não é por aí. Então a gente precisa saber também escutar. Da mesma forma que a gente quer que o estudante nos escute, a gente também tem que escutá-los, né? Aí tem outras partes dessa ficha, tá? Que eu vou enviar para vocês também. Mas os meninos, a ideia é: você vai tirar a cópia, vai entregar para os líderes das turmas. Quando vocês vão entregar isso? As escolas parciais, depois que eles tiverem a reunião, tá? Porque eles precisam entender o instrumento para depois se entregar. Depois que receber as orientações, você entrega. No caso do CEPIS, né, geralmente aquela ficha, o gestor senta com os meninos, não é isso? A gente tem aquela reunião semanal com os estudantes, eu sento com os líderes e aí direciono, organizo, falo da importância que é dessa ficha, sensibilizo eles, né? Aí pode ser o gestor ou o coordenador pedagógico, entrego essa ficha para que eles façam, porque já tem a rotina de utilizar a ficha, né? No caso do CEPIS. E aí eles preenchem a ficha e isso fica com eles. Não, vocês não vão receber isso de volta. Vocês só vão receber essa ficha no dia do conselho, após a apresentação de cada turma, né? Aí a gente vai e retoma o trabalho coletivo depois desse momento. O que que a gente vai fazer então? Aí, olha só, a gente vai fazer a coleta de evidências de aprendizagem. Vocês se lembram que uma das coisas que aqui eu coloquei os passos. A gente começou com os provérbios, não foi? E aí a gente gerou algumas reflexões. Depois a gente pegou e listou os estudantes que tinham dificuldade. A gente pediu para os professores listarem. Inclusive, algumas pessoas fizeram umas planilhas bacanas, que eu gostei daquilo, onde mostrava os meninos, os pontos de atenção. Então, isso já tem lá pronto, né? Aí vocês vão só retomar, tá? O que vocês fizeram. Vocês discutiram lá, né? Promoveu a discussão em grupos de professores. Depois que vocês fizeram, né, a discussão de grupos de professores, foi feita a sistematização dessas discussões. Depois foram apresentadas as ações propostas nos grupos, né? E aí vocês podem pegar e colocar essas ações, tá? Que eles falaram lá na hora. Olha, tem essas ações aqui que a gente considera como sendo potentes e eficazes para o próximo semestre. Aí você vai e apresenta, tá? Aqui a gente vai fazer uma linha histórica, tá? A gente vai recontar a historinha. Ó, nós fizemos isso, isso e isso, para situar eles, tá? Do trabalho que foi realizado. Alguém está com a mão levantada? Aí eu peço, né, reforçando o início do nosso trabalho. É uma gravação, não está aberta a fala agora para vocês, até mesmo para a gravação ficar limpa. Depois que eu terminar aqui os slides, aí tem um momento de dúvidas, aí eu abro para vocês, tá?
Aí eu mudo a configuração, aí todos vocês podem falar e tirar as dúvidas. Então, a gente retoma lá o trabalho coletivo depois da fala dos estudantes. Aí, lembrando que a fala dos estudantes é referente aos componentes curriculares, tá? De forma geral, é referente às aulas e não às pessoas. Nessa ficha que vocês vão receber, como ela tem vários componentes, o estudante ele só vai utilizar os componentes que cabe a ele. Então, por exemplo, se eu pegar lá o caso de ensino médio, lá na escola do Gilson, ele não tem, por exemplo, práticas laboratoriais, não faz parte da grade curricular dele. Mas a Cirlei tem, então os meninos vão avaliar, tá? Então tem todos os componentes, aí eles vão avaliar o que eles têm, tá? Porque a ficha é para todos. Ah, eu não tenho determinado componente, então deixa aí em branco, ok? Aí depois a gente vai para a análise dos resultados dos estudantes. Então, o que a gente vai fazer? E aí a gente já precisa já começar a alinhar isso para não deixar tudo para a última hora, né? A gente tinha os resultados lá do primeiro bimestre, vocês se lembram? Vocês viram frequência, vocês viram notas, né? Fizeram levantamento lá de quantos alunos ficaram abaixo em matemática, em português, em geografia, em história. Então, a gente precisa disso do primeiro bimestre. Por quê? Porque nós vamos fazer um comparativo do primeiro com o segundo bimestre, tá? Aí a gente vai, então, realizar um levantamento de frequência escolar associando com busca ativa. Então, vocês tinham, lá no sétimo ano, eu tinha 20 meninos que sumiu da escola, que estava desaparecido. Aí, no segundo bimestre, eles caiu para 5. Então, significa que vocês fizeram ações de busca ativa. Que ação vocês fizeram para reduzir esse resultado, né? Ou, de repente, aumentou o número de infrequentes. Então, alguma coisa está acontecendo. Ó, gente, o número de infrequência aqui escolar tem aumentado. Então, a gente precisa saber esses dados, né? Porque vocês sabem muito bem que quando chega em agosto, um monte de menino some. A gente tem que estar correndo atrás desses meninos em agosto, né? Aí quando chega lá depois do dia 15 de agosto, eles começam a voltar e aparecer. Então, eu já vou percebendo isso, já vejo um movimento, né? Porque aí, quando for em agosto, eu não tenho surpresa, eu já tenho ações assertivas. Apresentar quantidade de aulas que cada turma não teve no período por componente curricular e causas. Porque pode acontecer, por exemplo, da Cirlei ter tido... Desculpa, Cirlei, de falar assim, Cirlei, é porque você está na tela, então eu vou pegando aqui as pessoas. Daqui a pouco eu falo Cleidomar, eu vou pegando as pessoas que estão aparecendo aqui na tela. Então, vocês têm ali um quadro de professores que faltam por atestado. Vocês têm professores de licença, licença, licença. Mas você tem déficit também, por exemplo. Ó, tem um momento aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer um balanço disso, sabe? Eu tenho lá matemática. Aí a matemática, o professor João, ele faltou bastante. Então, quantas faltas tem aqui do professor? Olha, a turma, o sétimo ano, deixou de ter 50 aulas de matemática. Por que isso é importante? Porque o quantitativo de, né, aulas, ele interfere no resultado do menino. Aí não tem como eu falar, nossa, esse menino está aprendendo, ele não está tendo aula do componente curricular. Aí depois a gente tem como comparar isso, sabe? A gente tem notas, e aí, por exemplo, olha, eu tenho esse sétimo ano aqui, que teve aula. Olha só o resultado dos meninos. Esse sétimo ano aqui não teve aula, porque era outro professor e faltou bastante. Olha o resultado dos estudantes. Porque é importante a gente dividir essas coisas também, sabe? Para o pessoal ver que, às vezes, esses elementos, eles impactam na aula de todo mundo. Porque se eu tenho aula de manhã em uma turma e falta professor, aqueles meninos vão ficar agitados. Mesmo que a gente faça um monte de coisas, eles vão ficar agitados, tal. Quando o próximo professor entrar, até acalmar esses meninos e ministrar aula, vai interferir na aula dele. E aí vai interferir no resultado também depois. E essas coisas a gente tem que levar à reflexão da escola,
sabe? Ah, mas eu não tenho direito a adoecer, eu acho que todo mundo tem, mas a gente tem também, né, o direito de se manter saudável e tentar se manter saudável. Se alguma coisa não tá boa, então eu tenho que procurar a causa raiz, né, desse problema. Igual muita gente, ah, mas a escola está estressante, mas vem cá, é seu trabalho, é seu sustento. Aí é a escola que está te adoecendo, ah, os professores estão adoecendo pela escola. Pega a vida de muitos professores. Isso eu digo porque nós temos casos na rede de professor que tem filho, dependente químico, tem pais que estão assim em idade avançada que tem que levar para o hospital sempre, e às vezes o professor ele dorme tarde porque ficou no hospital, sabe? Tem várias situações que às vezes fala a escola está me adoecendo, mas não é a escola em si. Pode ser outras causas, né, que a pessoa precisa, né? E uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer é assim, ó. Você não está bem, então vamos conversar, vamos acolher. E aí eu não consigo resolver sua situação. Então nós temos uma gerência de bem-estar do profissional. Então encaminha o profissional para a gerência, para que a gerência cuide dele. A gerência vai indicar, direcional. Você vai para um psicólogo, você vai para uma terapia, você sabe? Porque também a gente fazer vista grossa com as coisas não dá. E é levar isso para o conselho de classe. A gente tem que levar essas coisas. Olha, isso está tendo impacto, sim. Porque, às vezes, aí o outro professor ele vai ficar adoecido pela sua falta. Porque ele vai ficar cobrindo tanta aula que ele vai adoecer. Aí, sim, ele adoece pelo trabalho. Porque o outro deixou, né, ali. Então, a gente precisa levar essas reflexões para o conselho. Resultados dos estudantes por meio de gráficos comparativos dos bimestres. Então, o que a gente faz? Eu nem sugeri uma planilha do Excel para vocês, porque vocês já têm isso, né? Eu acho de anos anteriores, as meninas sempre falam, não, o pessoal já sabe fazer isso. Que é assim, primeiro e segundo bimestre. Aí você coloca os componentes curriculares e quantitativo, né, abaixo da média. Você faz um gráfico para cada área do conhecimento. A matemática, como é uma área, a gente junta matemática com química, física e biologia. Aí você faz um gráfico lá de ciências da natureza e matemática. Faz outro de linguagens, faz outro de ciências humanas. Porque aí você consegue visualizar, por exemplo, dentro da área, se os meninos avançaram ou não no bimestre, ou dentro da área, que componente curricular está destoante porque aí eu consigo associar esse componente com a frequência do estudante, número de aula que esse estudante teve. Aí a gente casa bem esses dados, né? Então a gente trabalha com dados, a gente não trabalha com achismos. Os dados estão aí, né? Então a gente faz isso por turma. Então, por exemplo, sétimo A, a gente vai lá, faz os gráficos. Ah, Luiz Carlos, eu tenho 50 mil turmas, não dá. Então faz por série. Sétimo ano, oitavo ano, nono ano, tá? Que também é válido. Uma outra coisa aqui é o seguinte: coordenadores pedagógicos, vocês acompanharam aulas, fizeram observação de aulas. Vocês precisam trazer para o conselho de classe também o que vocês observaram, né? Então, eu observei 20 aulas. Dessas 20 aulas, no geral, eu observei o seguinte: quais foram os pontos positivos aqui, bacana, que serve para inspirar outros. Olha, ponto de atenção geral, a gente observa, por exemplo, que lá no oitavo ano B, nenhum professor está conseguindo controlar a turma. Isso é geral, é todos os professores. Em 10 minutos de aula, os meninos já ficam dispersos. Olha, nós percebemos que lá na primeira série, toda vez que tem algum movimento diferente, eles faltam. Olha, lá na segunda série, no dia que tem trabalho de trilhas, aula de trilha, esses meninos faltam. Então, todo dia que tem trilha, não tem estudante, a falta é maior. Então, essas coisas, elas são importantes de serem levadas, tá? Então, as percepções que vocês tiveram da observação de aulas, porque senão essa observação não tem sentido. Eles precisam entender que é importante a observação de aulas para que vocês possam entender como está funcionando, né, a escola, para a partir daí você conseguir ajudá-los, né? No sentido de alinhar, ser um olhar diferente no trabalho dele, de forma a contribuir com o trabalho e não julgar, né? Porque a observação de aula, ela não tem caráter de julgar, ela tem um caráter de orientar, inclusive faz parte das atribuições do coordenador pedagógico, né?
observação de aulas e feedback. Aí depois a gente vai para a consolidação de ações que serão inseridas no SIGAE para o segundo semestre. Então, a gente já fez eu escutei os alunos, eu trouxe ali, resgatei elementos do trabalho coletivo, eu peguei os resultados e trouxe, eu fiz reflexão disso tudo e de ações prévias que os professores trouxeram do trabalho coletivo. Agora vamos sistematizar isso tudo, vamos pegar isso tudo e vamos transformar em ações que a gente possa fazer para melhorar esse contexto, né? Ah, o contexto está bacana, ótimo. Então vamos potencializar, vamos torná-lo melhor. Olha, tem coisas que não dá, não está funcionando. Então vamos pensar como a gente pode fazer para melhorar, né? Tendo em vista que no próximo semestre todo mundo vai estar lá na escola e vai, né? Enfim, vai estar trabalhando com os estudantes ali. Então a gente precisa pensar nessas coisas agora, tá? As ações devem ser baseadas em tudo que foi discutido, ouvido e anotado na manhã, ou na tarde ou na noite, tá? No turno em questão. Então, você anota essas coisas, eu, coordenador e o gestor, vou anotando essas coisas, porque aí a gente vai consolidar em ações. Precisa ter foco e contribuição de todos. Por isso que a gente precisa ter a participação de toda a escola, escutar todo mundo. Porque às vezes tem um funcionário lá que vê uma coisa, ele tem uma ideia boa que você não conseguiu verificar aquilo, não teve olhar para naquele ângulo, e aquilo vai te ajudar. Por isso que a gente precisa da contribuição. Todo mundo saber o que se propõe na escola, né, no segundo semestre, como essa escola vai caminhar. Não podemos deixar de lado o alinhamento com as propostas da SEDUC, né? Então, a escola ela não é sozinha, ela faz parte de uma rede, e essa rede, como o nome diz, é uma rede colaborativa. Então, eu preciso estar alinhado ao que a SEDUC me traz. Não tem como eu fugir de algumas coisas, de alguns elementos. Eu não vou usar maratona revisa, eu não vou fazer isso ou aquilo, porque isso faz parte das orientações da SEDUC. Ações de caráter assertivo, focadas na garantia de aprendizagem, redução das desigualdades de aprendizagem, mitigação do abandono e evasão. Aí aqui vocês podem até organizar grupos lá. Um grupo pensa lá na garantia de aprendizagem, o outro redução das desigualdades, o outro mitigação do abandono e evasão, e a partir daí vão sistematizando coisas. Ou se vocês preferirem, pode projetar lá na tela e todo mundo vai falando e vocês vão sistematizando tudo. Aí vocês podem escolher a forma melhor, tá, de você lidar com isso. Observações importantes. A organização do conselho de classe deve ter a participação do tutor educacional, tá? Então, o seu tutor tem que ter participação. Você não vai fazer conselho de classe sem que seu tutor, tutora, veja seus slides, seu material, porque eles vão estar com vocês, ajudando vocês a fazer. Porque se eu tenho dificuldade em algum ponto desse, ele vai me ajudar. E se ele não, eu preciso de uma segunda opinião, aí vocês entrem em contato comigo, tá? Mas é importante que o tutor esteja presente nesse momento. Por isso que a gente vai fazer essas configurações de forma que o tutor possa estar te acompanhando, te dando suporte, tá? Para que você construa esse trabalho e lá na sexta-feira, né, a gente ocorra da melhor maneira possível, tá? O relatório do conselho de classe deve ser agendado no SIGAE, sendo marcado o tutor que acompanha a escola, tá? Independente do tutor acompanhar ou não no dia do trabalho coletivo do conselho de classe, vocês vão agendar e vão marcar as tutoras. Por quê? Porque depois elas vão assinar a ata e depois elas vão ter o acesso ao material de todas as escolas, tá? Que é importante para agosto, né? Ela já ter essa visão e poder ajudar vocês da melhor maneira, tá? E aí, no relatório, anexe os slides utilizados no trabalho coletivo. Então, vocês vão customizar, vocês vão colocar a cara de vocês. Coloca lá, tá? Como anexo. Os materiais que vocês usarem, as fichas dos meninos, se possível, tá? Se conseguirem escanear, coloca também lá como anexo, porque isso tudo é documento. E o importante do sistema é que fica guardadinho lá. Se futuramente perder algum papel na escola, é só você entrar lá e baixar os documentos. Já está tudo guardadinho, reservadinho. Eu gosto disso, né, pela funcionalidade, tá? E é essa a proposta, pessoal, para o conselho de classe.
né? Então, se a gente conseguir organizar direitinho os momentos, a gente consegue fazer o conselho de classe da melhor maneira possível. A gente não pode abrir muito para muita discussão, muita coisa, senão a gente não consegue avançar. Por isso que a gente não vai trabalhar com situações específicas dos meninos. O João, a Maria e o José, porque não dá tempo, tá? Esse conceito de classe de cantar nome, nota, isso já passou, isso é coisa do passado. Por isso que a gente trabalha com gráficos, porque os gráficos eles já vão me mostrando, né, um quadro de cada turma ou de cada série, aí, dependendo da realidade. E fica mais fácil, tá? E mais objetivo de se trabalhar. O específico, vocês fizeram isso no conselho de classe. Depois, vocês precisam comprovar só se verificar se aqueles meninos apontados, vocês tiveram progresso ou não, né? Que foi o quê? Uma semana, né? Uma semana de lá para cá, então talvez não tenha dado tanto efeito assim em termos de resultado. E agora, eu abro então para o Tira Dúvidas. Aí eu vou pegar aqui e vou habilitar o microfone de vocês. Oi, Joema? Hã? A Joema falou que a Joema me disse aqui que ela já organizou a frequência, tá? Então ela vai postar no chat a frequência. É importante que vocês assinem, tá? A frequência. Todos aí que estão participando. E eu habilitei o microfone de vocês. Agora vocês podem abrir o microfone. Boa tarde, Luiz. A minha única dúvida aqui